Bom dia, turma do nono ano. Nós estamos aqui mais uma vez para apresentar mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nossa aula é sobre o processo de formação de palavras. Você vai encontrar esse conteúdo na gramática, página 64. Você vai pegar a sua gramática, mas primeiramente vai acompanhar a videoaula. Veja bem, existem dois processos de formação de palavras, processo por derivação e o processo por composição. Hoje, nesta aula, nós só iremos estudar um processo, que é o processo por derivação. Então, veja bem, formação de palavra. As palavras que compõem o léxico da língua são formadas principalmente por dois processos morfológicos, como eu já havia falado antes, processo de formação por derivação e formação por composição. Hoje nós vamos estudar o processo de formação de palavras por derivação, que acontece de 6 formas. Ou acontece de forma prefixal, quando se coloca um prefixo antes do radical. Acontece de forma sufixal, quando é colocado um sufixo depois do radical, ou acontece agregando não simultâneo prefixo e o sufixo, que aí já é formado por derivação prefixal e sufixal, e acontece também pelo processo de formação parassíntese ou parassintética, que já é a agregação simultânea do prefixo e do sufixo. E aí nós temos mais duas formas também de formação por derivação, regressiva e imprópria. Nós vamos estudar uma por uma e eu tenho certeza que vocês irão entender a aula. Até porque vocês já tiveram uma base da aula anterior. Nós estudamos sobre a questão de afixo, nós estudamos sobre radical, nós estudamos sobre palavras cognatas, nós estudamos sobre as desinências nominais, desinências verbais, nós estudamos sobre vogal intercalada, consoante intercalada. Então, você já tem uma base desta aula aí. Então, vamos lá. Consiste na formação de palavras novas, derivadas a partir de palavras já existentes na língua primitiva. Há diferentes tipos de derivação. Vamos ver aqui esse conceito. O que ele está dizendo? Que o processo de formação de palavras por derivação acontece a partir de palavras já existentes na língua. Por exemplo, a palavra livro é a palavra primitiva. A palavra livraria é uma palavra que deriva da palavra primitiva. Então, qual foi o processo de formação, de derivação que aconteceu com ela? Na palavra livraria, aconteceu o processo de derivação sufixal, porque foi colocado um sufixo depois do radical. Vamos lá para o primeiro processo. Derivação prefixal. O que é uma derivação prefixal ou também chamada de prefixação? Inclusão de um prefixo à palavra primitiva. O que é o prefixo? É um afixo colocado antes da palavra primitiva, ou seja, por isso que é chamado prefixo, porque vem antes do radical. Olha o exemplo aqui da palavra infeliz. Você vai ver a palavra primitiva feliz e nós temos aqui o prefixo in. Veja que feliz não tem o mesmo significado de infeliz. Então, quando eu coloquei o prefixo, eu criei uma nova palavra. Foi criada uma nova palavra. Antebraço. Veja que a palavra primitiva braço. Quando se agregou esse prefixo, criou-se uma nova palavra, um novo significado. A palavra enraizar. Vejam que antes da palavra raiz veio o prefixo em.
criando assim uma nova palavra. Refazer, nós temos aqui fazer. Quando eu coloquei o prefixo re, eu dei um novo significado porque nasce uma nova palavra. Então, o que é o processo de formação por derivação prefixal? É quando se coloca o prefixo antes do radical ou antes da palavra primitiva. No caso de infeliz, antebraço, enraizar, refazer, desconhecer, impaciente, desorganização, são outros exemplos que acontece a derivação prefixal. Vamos agora para a derivação sufixal ou sufixação. É a inclusão de um sufixo à palavra primitiva, ou seja, será colocado agora depois do radical. Olha a palavra felicidade. Nós temos aqui o radical de feliz e aqui foi colocado um sufixo, formando uma nova palavra. Nós temos a palavra beleza. Nós temos aqui, veio da palavra belo e foi acrescentado o sufixo eza. Então, aqui eu tenho uma palavra formada pelo processo de derivação sufixal. Estudante. Vem da palavra estudo. Então, foi acrescentado aqui um sufixo. Então, todas essas palavras, felicidade, beleza e estudante, como organização, limoeiro, limonada, são exemplos de palavras formadas pelo processo de derivação sufixal, porque foi acrescentado a elas um sufixo. Lógico que é o sufixo porque foi depois do radical. Vamos agora ver o nosso terceiro processo de formação por derivação prefixal e sufixal. Ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo não simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva. Eu quero que vocês prestem muita atenção em relação à derivação prefixal e sufixal e derivação parassintética. Veja o que acontece aqui. Numa derivação por prefixação e sufixação, acontece o acréscimo de prefixo antes do radical e sufixo depois do radical. Porém, não é simultâneo. Ou seja, eu posso desmembrar um desses afixos e a palavra continua tendo um significado. Quer ver o exemplo? Eu tenho aqui, deslealdade. Nós temos aqui o prefixo des, nós temos aqui o sufixo dade. E aqui no meio nós temos a palavra primitiva leal. Então, eu posso tirar o sufixo dade, eu vou ler desleal. Essa palavra existe na língua portuguesa? Sim, ela existe. Eu tiro o des e fica a palavra lealdade. Esta palavra existe na língua portuguesa? Sim. Então, é por isso que eu chamo que resulta no acréscimo não simultâneo. Eu posso tirar um desses afixos e a palavra continua a ter um significado, a existir. Infelicidade. Eu tenho aqui, o prefixo. Felicidade existe na língua portuguesa? Então, é uma prova que esta palavra foi formada pelo processo de derivação prefixal e sufixal. Ela tem prefixo e sufixo, mas não ocorre de forma simultânea. O que não acontece no processo de derivação parassintética. Por que não acontece? Vejam aqui, faz-se pela anexação simultânea de prefixo e sufixo à palavra primitiva. Veja que lá na derivação prefixal e sufixal diz não simultânea. Na derivação parassintética diz que tem que ser simultânea. Eu agrego o prefixo
e o sufixo. E se eu tirar um desses afixos, a palavra não existe. Ela não tem mais significado. Por exemplo, desalmado. Nós temos aqui a palavra alma. E aqui nós temos des. Se eu tirar esse des, vai ficar almado. Você não vai encontrar essa palavra no dicionário. Nós temos aqui a palavra entristecer. Se eu tirar esse sufixo, vai ficar em triste. Você não vai encontrar na língua portuguesa esse nome. Se eu tirar o prefixo em, você vai ficar a palavra tristecer. Também uma palavra não existente. Então, o que é que diferencia o processo de formação por derivação prefixal e sufixal da derivação parassintética? É que na derivação parassintética, eu não posso tirar um desses afixos. Não posso eliminar nem o sufixo, nem o prefixo. Porque se eu fizer isso, a palavra deixa de existir, entenderam? Se eu tirar o prefixo, não fica uma palavra. Se eu tirar o sufixo, também não fica uma palavra. Por isso que é chamada anexação simultânea. Eles dois precisam estar presentes para que a palavra possa existir. Vamos lá para a derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? Forma-se de quando uma palavra muda de classe gramatical sem que a forma da primitiva seja alterada, sem que não haja nenhuma alteração na palavra. Nós temos 10 classes gramaticais. Cada palavra, ela pertence a uma dessas classes. Mas quando acontece da palavra mudar a sua classe gramatical, eu digo que ela sofreu um processo de derivação imprópria. Eu quero dizer para vocês que este assunto que nós estamos estudando, ele é presente na prova do IFMA. É muito difícil uma questão sobre esse assunto não cair na prova. Vamos lá, olha o exemplo aqui. O infeliz faltou o serviço hoje. Veja bem aqui, ó, infeliz. Infeliz, geralmente ele é usado como adjetivo, mas nesta oração ele está funcionando como sujeito da oração e morfologicamente está funcionando como um substantivo, porque ele veio determinado pelo artigo. Então, aconteceu aqui uma mudança de classe gramatical. Então, era adjetivo, tornou-se substantivo, acontece uma derivação imprópria. Vamos para a derivação regressiva. A derivação regressiva é o processo de derivação que produz substantivos deverbais. O que é isso, professora? São substantivos derivados a partir de verbos. Ou seja, tira alguns elementos, algumas letras, vai regredir, vai haver uma regressão desta palavra se transformando em substantivo. Olha o exemplo aqui, ó. Trabalhar, substantivo, trabalho. Choro veio do verbo chorar. Então, houve uma redução aqui, ó. Organizar, veio aqui organizo. Então, nós vemos aqui, ó. Desculpem, organizo não vai entrar aqui nessa situação. Aí nós temos aqui uma redução. Plantar, aí vem planta. Então, você vê aqui que houve uma derivação regressiva. Verbos passaram a ser substantivos. Vamos ver aqui mais exemplos para revisar o assunto. Prefixo, derivação por prefixação. Quando se coloca o prefixo antes da palavra primitiva. Aí nós temos exemplo, eu coloquei até em vermelho aqui, destaquei para você perceber, ó. Desfazer, prefixo des, então palavra formada pelo processo de prefixação. Nós temos impaciente, infeliz, todas essas palavras formadas pelo processo de derivação
prefixal. Já que derivação sufixal, felicidade, lealdade, organização. Veja que nós temos aqui, todas foram colocadas sufixo, depois do radical. Então, nós temos um processo de derivação sufixal. Derivação prefixal e sufixal. Lembre que não acontece de forma simultânea. Eu tenho deslealdade, infelizmente, incapacidade. Veja que a palavra infeliz está errada, me perdoem. Então, nós temos aqui 3 exemplos de palavras formadas pelo processo de derivação prefixal e sufixal. Já que nesse outro aqui, nós temos exemplos de palavras parassintética ou parassíntese, formada pelo processo de derivação parassíntese ou parassintética. Olha que nós temos emudecer, amanhecer, empobrecer. Ambos houve o acréscimo de prefixo e sufixo, só que aqui agora acontece de forma simultânea. É preciso a presença do prefixo e do sufixo para que a palavra possa ter um significado. Por exemplo, não existe na língua portuguesa a palavra apobrecer e não existe também a palavra empobre. Então, o que acontece aqui? Uma palavra com certeza formada pelo processo de formação parassintética. Precisa dos afixos e dos sufixos de forma simultânea. Regressiva. Eu creio que essa daqui é bem fácil. Trabalha, do verbo trabalhar, veio o substantivo trabalho. Chorar, substantivo choro. Plantar, veio o substantivo planta. Então, você observa que aqui acontece a derivação regressiva, onde os verbos passam a ser substantivo. E, por último, nós estudamos a derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? É a mudança da classe gramatical da palavra sem que haja nenhuma mudança nesta palavra. Por exemplo, o jantar estava ótimo. Veja que o jantar aqui, em outras circunstâncias, ele aparece como verbo, mas neste caso, ele está aparecendo como substantivo. Então, aqui acontece uma derivação imprópria. Olha o outro exemplo. Ninguém entendeu o porquê da discussão. Veja que porque é uma conjunção causal, uma conjunção subordinada. E o que acontece aqui? Está funcionando como um substantivo. Tanto a palavra jantar como a palavra porque, a conjunção, vem antecedida ou determinada por artigo. E por esse motivo mudam a sua classe gramatical. 2 exemplos claros de derivação imprópria. Finalizando a nossa aula, eu quero deixar aqui para vocês a agenda, páginas 64 a 67 da gramática. Logo após a videoaula, eu vou colocar uma atividade em PDF que você vai escrever e responder. E nossa próxima aula, na quarta-feira, eu irei mandar o link, do Zoom, que nós já usamos, e nós vamos fazer a correção das atividades. É importante que você tenha em mão a sua atividade respondida, aquilo que você não conseguiu responder, você perguntar, dizer, professora, essa parte eu não entendi, eu vou poder tirar a sua dúvida. Então, esse momento é para que possamos ter essa interação entre o professor e aluno, que ele possa fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, e eu aproveito para fazer a correção das atividades, certo? Então, tenha compromisso, responsabilidade em deixar toda a sua agenda
resolvendo cada atividade dentro do seu tempo, porque vocês não estão tendo só a minha aula, tem outras aulas, então precisa se organizar para não acumular atividade, tá certo? Eu continuo orando a Deus para que logo nós possamos estar em sala de aula, tendo nossas aulas presenciais. Continuo pedindo a Deus que Ele continue guardando vocês, a família de vocês, que eu estou com saudade das nossas aulas presenciais, eu estou com saudade de vocês e eu espero que de forma bem breve, confiando no Senhor Jesus, que nós possamos voltar para as nossas salas de aulas. Até breve e boa aula!